Bom dia! Hoje é o som dos cachorros e passarinhos. Bom dia, Jonathan. Hoje a gente está sem musiquinha porque eu consegui desconfigurar o modem ontem quando eu estava limpando a minha biblioteca. O modem, tu passa perto dele e ele desconfigura. É super bom essas tecnologias. Bom dia, Karen. Oi, Jaque. Oi, Isis. Isso aí é só para tu poder chamar os técnicos, né? Não, aqui é bem bonito mesmo. Karen, essa é a minha casa, a nossa casa. Eu vou ter que passar um... Olha só, aqui fiz uma horta. E é todo esse cenário aí, ó. Bem verde, meias árvores. Aqui eu tô num lado da casa. E a gente tá numa reserva ativa. E ali, aquele lado tem um lago, que é um lago do município. A gente tem acesso. Então eu tô bem numa parte... Tô na parte oeste da casa, porque aqui o terreno é bem grande. A gente mora bem no centro de Lajeado, mas o terreno é bastante grande. Bem bacana. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Cris. Bom dia, Rosa. Esse lugar aqui é um espetáculo. E aqui eu tô entre os pinheiros. A gente mesmo que plantou as ciprestes. Aí dá uma vibe bacana. É um lugar muito bacana. Então é isso. E aí ontem eu fui limpar a biblioteca e o modem é assim, né? Tu passa perto dele e ele... não quero mais funcionar. Então tá bem. Então a gente tive que correr achar um outro sinal do outro modem. E dentro de casa eu não queria fazer. Enfim, tá bom aqui fora. Bom dia, Silvia. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Vamos começar o nosso Despertando com Dharma hoje sem musiquinha. Só com os passarinhos e os cachorros. Então vamos lá. Eu vou pedir para... Eu tô sem... Agora eu fiquei sem o relógio do computador. Carolina, que está me ouvindo, por favor, acerta o meu relógio de pulso, que eu não uso, que está ali na biblioteca, na estante, que eu tirei ontem. E acerta a hora para mim e traz para aqui, por favor, que daí eu consigo controlar a hora. Então a gente parou na página 163. 8 versos que transformam a mente. Tá? Então eu vou ler esse último parágrafo aqui para a gente poder se conectar, porque senão a gente não vai entender. Eu vou ler do 162. Um de nossos principais problemas, a gente está estudando Lojong e Bodhicitta, tá? Capítulo 7. Um de nossos principais problemas é que nos colocamos em primeiro lugar. É vero. Mesmo pessoas que em geral são muito altruístas, ainda verificam que existe uma noção de eu que elas de alguma forma protegem. Tem aquelas pessoas que são altruístas assim, que sabe, fazem aquelas caridades e contam para todo mundo que estão fazendo caridade, sabe? Então, não é muito natural. Os 8 versos do treinamento da mente parecem radicais. Vocês vão ouvir aqui, quem não conhece, eles parecem mesmo. Eles têm alguma coisa ali que incomoda quando lê assim. Mas é para quem não está acostumado. Depois a gente se acostuma com o processo. Parecem radicais porque abordam como podemos considerar os outros mais preciosos do que nós mesmos. Os outros mais preciosos, não melhores, preciosos. Eles revelam como podemos esgotar nossa resistência ao altruísmo. Sentir resistência até mesmo ao pensamento de voltar infinitamente ao samsara por compaixão é um sinal de forte autoapreço. Os 8 versos oferecem métodos para ajudar a nos abrirmos à grande compaixão. Dedicar a vida a servir aos outros é muito raro neste mundo. Obrigado. O voto de Bodhisattva leva esse comprometimento a um passo adiante, transformando-o em genuíno caminho espiritual que se estende não só por esta vida, mas por infinitas vidas. A Tisha de Pankara, então a Tisha que ele... lembra que eu falei que ele condensou esses métodos ali pelo mais ou menos 950, 1000 e pouco depois de Cristo. Um grande sábio indiano deixou Sumatra
para estudar durante anos com o grande mestre Dharmamati, a fim de entender toda essa questão de Bodhicitta. Então, Bodhi, despertar, Citta, mente. A mente da aspiração que busca a iluminação para o bem dos outros. Mais tarde foi para o Tibete e introduziu a prática do treinamento da mente. Também deu início à tradição Kadampa. O texto que vamos explorar aqui, os 8 versos do treinamento da mente, foi escrito por Geshe Langri Tangpa, que viveu no Tibete no final do século XI e início do século XII. Então, para quem está estudando o budismo, assim, ó, o Atisha, ele não é que ele inventou, ele condensou os ensinamentos de alguma forma em que a gente estuda os 7 pontos de treinamento da mente. O Alan Wallace trabalha muito isso, já fiz retiro com ele sobre esse processo todo. E não tem nada de complexo, só que a gente não consegue executar simplesmente, né? E mais adiante, o Tampa, no século já XVI, no século XI, século XII, ele vai transformando esse tipo de ensinamento e aí nos apresenta os 8 versos de treinamento da mente. Eu resumi assim, muito, muito mal, assim. Mas é para saber que as coisas, o budismo ele não é fixo no Siddhartha, no Buda histórico, 2600. Os ensinamentos abriram links. E esses links eles foram abertos por novos Budas, por novos mestres, né? E que disseram, isso aqui a gente pode dar uma transformada para essa época contemporânea, assim, né? Contemporaneidade. E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor. 8 versos de treinamento da mente. E vocês vão ver que todos os ensinamentos, desde o Buda histórico, Siddhartha, Gautama, é sempre com números. Então o budismo é feito de números. Então, as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo, as 2 verdades, os 3 selos do Dharma, os 4 selos do Dharma, depende do contexto. É o tempo todo assim. Então fica fácil para a gente... como é que tu lembra de todos os ensinamentos? Porque é uma lista infindável de números. Então a gente vai lembrando assim. E o Buda fazia isso de propósito, para o pessoal ir lembrando. Agora as 4 nobres verdades. Aí dentro tem os 8 caminhos óctuplo, sabe? Que faz parte dos 3 selos, e assim vai indo. E aí a gente vai montando mentalmente essas coisas. Os versos. Possa eu sempre estimar todos os seres, com a resolução de atingir para eles o bem mais elevado, mais precioso, do que qualquer joia que realiza desejos. Sempre que estiver na companhia de outros, possa eu me considerar inferior a todos, e do fundo do meu coração estimar os outros como supremos. Ela vai explicar depois isso, não se assustem. Em todas as minhas ações, possa eu vigiar minha mente, e tão logo surjam as emoções perturbadoras, possa eu energicamente detê-las no mesmo instante, uma vez que irão ferir tanto a mim quanto aos outros. Quando vir pessoas de má índole, oprimidas pelas más ações e pela dor, possa eu estimá-las com algo raro, como se tivesse encontrado um tesouro. Quando alguém por inveja me fizer mal, insultando-me e coisas assim, possa eu aceitar a derrota e oferecer-lhe a vitória. Mesmo que alguém a quem eu tenha ajudado e em quem tenha depositado minhas esperanças faça grande mal ou me causar danos, possa eu vê-lo como um excelente amigo espiritual. Em resumo, direto ou indiretamente, possa eu dar o auxílio e alegria às minhas mães e possa eu tomar todo o seu dano e dor para mim em segredo. Possa nada disso jamais ser maculado por pensamento das 8 preocupações mundanas. Possa eu ver todas as coisas como ilusões e sem apego obter a liberdade da escravidão. Eu sei que tem coisa que incomoda ali, mas a gente vai ver. Falando nisso, posso eu ver todas as coisas como ilusões. Ontem eu vi um filme no Prime, Bliss, que é uma viagem, assim, uma viagem lida com as ilusões que a gente vai carregando. É cheio das metáforas, né? Tem umas é um filme confuso, mas vale a pena assistir, assim, não é bom. Não achei bom. Achei confuso, mas ele vai falar sobre a criação de ilusória que a gente cria da realidade, né?
Bliss. Treinar a mente para colocar os outros à nossa frente é um tópico que está na base de todo o budismo tibetano. Por exemplo, meu lama, o 8º Kantro Rinpoche, era muito calado. Quando era um jovem monge no Tibete, quase nunca falava. E mesmo na Índia não dizia muita coisa. Quase nunca me deu ensinamentos. Aprendíamos por meio de seu exemplo, pelo modo como ele agia e não realmente pelo que dizia. Mas quando concedia o voto de Bodhisattva, ele falava sobre Bodhicitta e o treinamento Mahayana da mente. Falava e falava, ficava muito animado. As palavras jorravam às vezes por horas. Kantro Rinpoche tinha tanto entusiasmo pela ideia de dedicar a vida inteira ao serviço dos outros e à busca da iluminação para o bem alheio. Achava isso profundamente inspirador. O budismo ele faz isso com a gente assim, a gente fica muito encantado. Às vezes eu sou chamado, antes da pandemia, chamado para fazer jornadas nas cidades, assim, e fora do estado, e por muitos lugares. Principalmente aí tem a turma de Garopaba, Oi Sinara, e o pessoal de Florianópolis e tal, fui muitas vezes para lá. E o pessoal sabe, eu fico 8 horas falando, direto. Daí uns intervalinhos assim, só para dar uma descansada na língua. Porque o Dharma, primeiro que ele é vastíssimo. E ele é muito empolgante. Temos yogis em nossa comunidade. São monges, contudo, antes de irem ao Tibete para a Índia, moravam em cavernas. Eles fazem as práticas tântricas mais avançadas. Antes de morrer, Kantro Rinpoche convocou seus yogis e disse: agora vou dar a vocês um ensinamento secreto supremo. É algo de meu coração que tenho que transmitir a vocês. Todos os yogis ficaram muito intrigados, imaginando qual seria o ensinamento. E acabou sendo o texto Lojong, chamado Treinamento da Mente em 7 pontos. Escrito no século XII por Chekawa Yeshe Doji, inspirado a redigir esse texto pelos mesmos 8 versos que lemos agora. Então ele foi se aprimorando. Desse modo, os ensinamentos do Lojong, então lembrando, é o treinamento da mente, não são dados apenas no início da prática, também são dados no meio e no fim. Se conseguíssemos apenas praticar isso, seria o bastante. Não precisamos de mais nada. Essa é a essência de todas as tradições do Tibete. E eu não me lembro se ela fala aqui se ela vai explicar os 7 pontos. Mas se não explicar, no final eu conto para vocês quais são os 7 pontos. Sua Santidade, o Dalai Lama e todos os grandes mestres ensinam esses princípios básicos repetidamente. Porque nossa mente de alto apreço é muito forte e muito sutil ao mesmo tempo. Esse ensinamento vai exaurindo-a. Quando não praticantes pensam em budismo tibetano, com frequência pensam em todos os rituais e deidades. É o que todo mundo pensa. Em todo o glamour. Mas quando pensam do que se trata o budismo tibetano fundamentalmente, é sobre Bodhicitta e Lojong, que é colocar os outros à nossa frente. Por isso, o budismo tibetano permaneceu tão puro. Não se degenerou. Na verdade, o Tantra foi para a Tailândia, Sri Lanka e outros países, mas depois de um tempo foi corrompido. Ele não se degenerou no Tibete, porque desde o princípio tinha essa incrível ênfase na purificação da motivação. Essa qualidade de Bodhicitta é realmente a essência do caminho no budismo Mahayana. Escrevem-se livros louvando os Bodhicitta como belas palavras. O despertar da mente, tá, gente? Então não é um lugar, não é uma pessoa, é louvando o despertar da mente. Como essa aspiração pela iluminação para o bem dos outros é de fato a joia que realiza desejos. A joia que não tem preço. Os tibetanos consideram Bodhicitta a prática que transforma por completo toda a nossa vida espiritual e mundana. Despertar para Bodhicitta é como transformar metal comum em ouro. Por isso é algo precioso para além das palavras. Os 8 versos do treinamento da mente desafiam o que se chama de aspecto de alto apreço da mente. Não se trata de termos que nos humilhar e nos odiar constantemente. Não significa que devemos pensar apenas nas coisas ruins que existem em nós.
nem que nos sintamos culpados no momento em que pensamos sobre nossas boas qualidades, como se estivéssemos sendo orgulhosos. Desse jeito, acabamos com a autoestima restrita e baixa. Sua Santidade, o Dalai Lama, tem muito interesse pela ciência e todo ano realiza uma conferência sobre mente e ciência, reunindo cientistas importantes de vários setores para discutir as semelhanças e diferenças entre ciência e budismo. Certa vez, Sua Santidade participou de um seminário com psiquiatras, neurologistas, especialistas ocidentais de várias correntes interessadas na mente. Isso foi no ano 2000. Talvez tenha feito algumas reflexões sobre o autoapreço, porque um dos cientistas perguntou: Sua Santidade, como lidamos com a baixa autoestima e o ódio de si mesmo? Teve uma conversa do Dalai Lama que aconteceu no ano 2000, então 20 anos atrás, e que ele chamou, daí tá ali reunido o Paul Ekman, Richard Davidson, o Alan Wallace, né, essa galera, assim. Então vários neurocientistas, monges, físicos, psicólogos e tudo mais, e o Dalai Lama disse: eu sei como a mente funciona, eu só não sei como. Né? Como é que ela opera no cérebro? E aí o pessoal disse: não, a gente mais ou menos sabe como é que funciona o cérebro, que era a linha do pessoal. Né? E aí eles fundaram essa associação, o Instituto da Mente, nos Estados Unidos, e que vem estudando desde então toda a produção neurocientífica, principalmente a que a gente estuda, é baseado nesse Instituto da Mente. Sua Santidade olhou sem entender nada e perguntou: o que você se refere? Ele estava falando sobre autoestima e ódio a si mesmo. Tá? Baixa autoestima e ódio a si mesmo. E o Dalai Lama ficou perplexo. O cientista respondeu: bem, sabe, quando você se sente indigno e não gosta de si mesmo, e se sente muito pesaroso e triste. Então aí vai para todo mundo, ó, gente. É muito comum aqui nós, nos ocidentais, nos sentirmos com baixa autoestima, porque a gente não trabalha a nossa autocompaixão. Se a gente trabalhasse, não sentiria baixa autoestima. Se sentir indigno, não gostar de si mesmo. Sua Santidade olhou, Dalai Lama olhou perplexo e perguntou ao tradutor: o que ele está querendo dizer? Ele não estava realmente entendendo. O tradutor explicou: Sua Santidade. Aí o tradutor explicou e a Sua Santidade ficou pensativo. Disse: muito incomum, muito incomum. O cientista voltou-se para os ilustres colegas e perguntou: quem sofre de uma sensação de baixa autoestima ou de ódio de si mesmo? Todos ergueram a mão. Todo mundo sentia baixa autoestima. Né? Alguém aí já sentiu baixa autoestima? Ou indigno? Ou infeliz? Ou não digo ódio de si mesmo, até ódio de si mesmo, mas com uma sensação ruim de si mesmo? Todo mundo, né? Levante a mão aí. Bota a mãozinha aí quem já sentiu isso. Ó, eu vou botar minha mãozinha aí. Sua Santidade realmente teve que pensar a respeito, porque os tibetanos, pelo menos os tradicionais que viviam no velho Tibete, não sofriam disso. Hoje em dia, os jovens tibetanos modernos refugiados têm problemas de identidade, mas os mais velhos nem tanto. Esses têm um grande senso de amor próprio e autoestima, não importando o status. Não é orgulho, é uma sensação de confiança interior de estar basicamente bem. Na próxima aula de quarta-feira do Desperte, eu vou apontar a diferença entre autoestima e autocompaixão e por que a gente não deve, escutem bem, por que a gente não deve dar atenção à autoestima. Não se deve. E eu vou explicar a diferença. Então, o que acontece? Nós ocidentais temos isso, né? Os tibetanos que chegaram à Índia haviam perdido tudo. Os comunistas chineses haviam tomado seu país. Muitos tibetanos perderam membros da família e amigos que foram mortos ou aprisionados. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu no Tibete, né? Então, quando a China invade o Tibete, há 60 anos atrás, mais ou menos, né? Não lembro da época, e eles acabam com o Tibete, destroem todos os templos, matam os monges, os lamas, né? Foi um horror, assim, uma chacina.
Os comunistas destruíram mosteiros, mataram monges e monjas, devastaram a cultura. Tentaram tirar aquilo que era mais importante de tudo para os tibetanos, seu Dharma. Os que tiveram condições fugiram para a Índia e o Nepal. O budismo ele é extremamente... muitos já tentaram, mesmo os japoneses têm história, já tentaram destruir o Dharma. Né? Por isso que ele teve que ir para vários locais. Assim. Porque uma vez que tu entende o budismo, a tua mente se abre de uma forma e que tu não aceita mais as coisas como elas são. E isso é uma arma muito poderosa, porque isso complica, né? Complica as relações, complica a relação política. Tu começa a questionar, e as situações não gostam de ser questionadas. Muitas vezes havia centenas e um grupo tentando escapar, e só 2 ou 3 conseguiam sair. Os tibetanos levavam meses para cruzar o terreno difícil das montanhas cobertas de neve. E se conseguiam, viam-se uma cultura completamente diferente. A linguagem era diferente, a comida era diferente e era muito quente. Eram refugiados doentes e arrasados e não tinham nada. Quando fui para a Índia pela primeira vez em 64, eu nem era nascido, assim em 68, penso, os tibetanos estavam lá há uns 4 anos. Eram paupérrimos e muitos viviam em tendas feitas de sacas. Lembra que ela fala isso no livro Caverna da Neve, né? Trabalhavam nas estradas até mesmo os lamas e estavam muito preocupados com o que estava acontecendo com aqueles que haviam deixado no Tibete. Todavia, impressionava a todos que conheciam aqueles refugiados tibetanos o quanto eram alegres. Tinham uma presença marcante. Eram muito cordiais e generosos. Não estavam com pena de si mesmos. Eram bonitos e estavam radiosamente em paz consigo mesmo, a despeito do trauma que haviam sofrido. Trocar o eu pelos outros não nos deixa deprimidos, oprimidos e cheios de autodesprezo. Na verdade, nos proporciona uma tremenda sensação de coragem interna, que podemos levar conosco mesmo nas situações mais desastrosas. No Bodhikaryatara, o caminho dos Bodhisattvas, Shantideva aponta as diferenças entre orgulho comum e autoconfiança. O orgulho é um klesha, uma emoção aflitiva. Então, orgulho é um dos kleshas. Né? Pode ser 3 kleshas, dependendo da tradição. No Theravada são 10 kleshas, 10 venenos. Klesha é um veneno mental. Mas autoconfiança é essencial para o caminho espiritual. Ter apreço pelos outros acima de nós mesmos exige enorme quantidade de autoconfiança e destemor. O caminho do Bodhisattva e os 8 versos do treinamento da mente atingem o nosso orgulho e o nó do autoapreço que parece situar-se no cerne do nosso ser. Aí o verso: possa eu sempre estimar a todos, com a resolução de atingir para eles o bem mais elevado, mais precioso, do que qualquer joia que realiza desejos. O primeiro verso significa exatamente o que diz. Possa eu sempre querer bem a todos, com a resolução de conquistar para eles o bem mais elevado, que é a liberação. Claro, todos os seres, sem exceção, querem ser felizes, não querem sofrer. Como seres humanos, dependemos de uma quantidade imensa de energia, tempo e dinheiro, no que esperamos que nos faça felizes. Uma das tragédias de nossa sociedade de consumo moderna é que tenta nos vender um esquema para a felicidade que o Buda já proclamou ser o caminho para o sofrimento. Então é óbvio, né? Vamos explicar isso aqui, né? Quanto mais tu vai buscando coisas, tu tá simplesmente buscando nas coisas a tua felicidade. E não é o caminho, né? Ah, mas é ruim ter dinheiro, então fica capaz. Não, o Buda nunca disse isso. O Buda lidava com os reis e tudo mais. A questão é esse apego a isso, né? Nossa sociedade de consumo baseia-se firmemente nos 3 venenos da ganância, ódio e da delusão, com ênfase na geração sempre crescente da ganância e desejo. Essa é a nossa sociedade. Nossa sociedade fundamenta-se na autopropaganda, na venda, na promoção do eu. E essa expressão dos 3 venenos apenas cria samsara. Nossa sociedade também glorifica a violência.
Sempre fico horrorizado ao ver os filmes de relance, os filmes que as pessoas assistem, nos aviões e por aí. Os filmes são repletos de gente lutando e se esmurrando. É interessante, né? Porque tentem fazer esse cenário assim. A gente olha um filme, todos os filmes têm violência de alguma maneira, tem alguma coisa alguma violência de alguma forma, né? Tem, seja violência física ou verbal ou alguma coisa assim. E a gente olha aquilo comendo pipoca, né? E comendo pão de queijo, e ali tá tranquilo, e sente, bota ali um cobertorzinho, toma um vinhozinho, né? E fica assistindo o filme. Mas imagine aquilo acontecendo do teu lado, assim, alguém esmurrando alguém gritando com alguém, dizendo palavras, alguém estuprando alguém. O que tu ia dizer? Tu ia ficar simplesmente comendo pipoquinha assistindo? É muito louco, assim, essa coisa que a mente faz, né? Da gente dissociar isso, né? É interessante. Esse verso nos oferece uma outra forma de olhar para a vida. Como diz Shantideva, quando buscamos apenas a nossa felicidade, só conseguimos mais frustração e sofrimento. Mas, quando buscamos a felicidade dos outros, descobrimos nossa própria felicidade. Em termos numéricos, é como isso aqui, uma simples leitura. Todo mundo pode comprar o livro. Eu nem falei do livro, né? A gente está lendo No Coração da Vida, para quem chegou aí e não conhece. Coração da Vida, da Tenzin Palmo, editora Luz da Letra. Todo mundo pode pegar esse livro e comprar. É só entrar ali na Luz da Letra e comprar. E poderiam ler sozinho e tudo mais, né? Mas aí a gente oferece a leitura para que todos nós podemos compartilhar de alguma ideia. Aí surge alguma dúvida, vocês me mandam. E assim funciona, a gente vai comungando com essa proposta, né? E aí ficamos todos felizes, de alguma maneira, né? Não fica só a tua felicidade ou o teu próprio engano ao ler o livro, né? Mal entendimento. Em termos numéricos, como seres sencientes são infinitos e eu sou só um, faz mais sentido preocupar-me com os que são muitos. Sua Santidade o Dalai Lama diz que seu primeiro pensamento ao acordar pela manhã é como pode usar o dia para levar felicidade aos outros. É um bom pensamento, né? Esse é o Dalai Lama. Qual é o teu primeiro pensamento aí? Vamos ver quem tem coragem de colocar aqui na tela, né? Qual o primeiro pensamento da manhã? Eu vou levantar e vou ajudar os outros. Qual é o primeiro pensamento? Assim? Na mitologia indiana, as joias que realizam desejos pertencem aos deuses. A mitologia, né? E tais joias concedem qualquer coisa que se deseje. Todavia, o verso nos diz que a aspiração de dar alegria aos outros antes de a nós mesmos é mais preciosa do que tal joia. O motivo é que mesmo que tivéssemos em mãos a joia que realiza desejos, ela só poderia realizar os nossos desejos nesta vida. Mas levaremos conosco, ao longo de vida sem fim, a aspiração pela felicidade e iluminação dos outros. E isso vai nos trazer muito karma e bom e benefícios, ou seja, purifica teu karma, né? Tal aspiração reflete uma transformação da mente, e a levaremos conosco até a iluminação ser alcançada. Então, amanhã a gente lê o segundo verso, ela vai explicar o segundo verso, sobre a aspiração da mente, né? E às vezes a gente tem alguma raiva, então eu vou dar um exemplo. Então às vezes a gente está com raiva de alguma situação, de alguma pessoa, ou de algumas pessoas, de algumas ou sociedade, ou ideologia, ou que for, ou de alguma pessoa. Pensa em alguém que vocês estão assim, desencantados talvez, né, desanimadas, né? E aí a gente começa a pensar em coisas que... Mas aí tu teve uma relação com aquela pessoa e foi uma relação boa. Foi uma relação de amor genuíno, amor, bondade, compaixão, amor verdadeiro. E aquilo, de alguma forma, houve uma perda. Ou aquela pessoa se foi, aquela pessoa partiu desse plano, aquela pessoa deixou de ser tua amiga por algum motivo, alguma coisa aconteceu, né? E toda vez que tu lembrar dessa pessoa e tu lembrar da situação, pode ser que tenha gerado uma situação que causou esse rompimento traumático, né? Se tu lembrar dessa situação como sendo causadora disso, com raiva e gerando essa autodestruição de si mesmo,
tu vai afastando essa pessoa que está dentro de ti, cada vez mais, afastando cada vez mais. Como um imã que repele outro imã, sabe? Quando a gente tenta botar os ímãs assim, então a raiva vai repelir aquilo, assim, né? O ódio vai repelir isso tudo. O que a gente tem que pegar e fazer é sempre lembrar das coisas que são positivas. Então o meu primeiro pensamento da manhã, quando eu acordo, é que eu estou conectado com todos os movimentos, a frequência positiva do universo. Eu estou conectado com a frequência positiva desse universo. E é isso que eu penso pela manhã. Para que então eu consiga me conectar mesmo com as pessoas que eu me desliguei de alguma forma nesse plano, ou nas relações que eu tive, que eu consiga me conectar com elas dentro de mim, com as partes boas só. E esquecer as partes ruins. Esquecer as partes ruins. E é isso que a gente tem que fazer sempre. Então, bom domingo. Amanhã provavelmente não estará funcionando novamente o meu modem, que eu terei que chamar um técnico, porque eu consegui detonar com ele. Enfim, mas a biblioteca está limpinha. Fiquei 3 horas limpando a biblioteca lá para desconfigurar o modem, mas está tudo bem. Que os méritos desse nosso encontro, Gente, senti agora, tem um terreno aqui do lado, está cheio de goiaba. Aí vem o vento agora, cheiro de goiaba, assim, o pé está carregado do vizinho ali. Então, aí você não pode sentir esse cheiro, né? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom domingo, uma boa prática de meditação para quem vai fazer agora, tá bem? E um bom descanso também, um bom filme.